noite, José Aldo. Sua tela está escura, tá? Boa noite. Como é que tá, Fabrício? Tudo bom? Boa noite, Tiago. Seja bem-vindo. Thiago, seja bem-vindo. Estamos chegando, né, José Aldo, com mais um tema aqui do Além do Divã, com as nossas séries especiais. Hoje a Terra do Nunca do Divã, tendo o personagem do Capitão Gancho. E você que está acompanhando, pode se sentir à vontade para deixar sua dúvida, sua pergunta. Só dia de fundo aí. E esse foi o nosso psicanalista aqui, que todas as quarta-feiras está aqui no Divã, falando de psicanálise, trazendo a psicanálise fora da clínica, né, José Aldo? Mais para o público que deseja conhecer um pouco mais sobre psicanálise. E quem estiver também interessado de se aprofundar, tem uns grupos de estudo que nós estamos com um curso em aberto. Quem quiser participar, pode se sentir à vontade e nos procurar. A gente já vai deixando aqui no percurso da nossa live aqui as informações do curso em aberto, mas sinta-se à vontade também para nos procurar para os cursos. Boa noite, José Aldo. Seja bem-vindo. E Boa noite. Patrícia, seja bem-vinda. Boa noite. Então, a gente vai falar hoje do transtorno de personalidade, né? Do Capitão Gancho, que tem muito a ver com o transtorno de personalidade, né? Antissocial. Vamos analisar um pouco sobre o personagem. Boa noite, dona Patrícia. A gente vê que o Capitão Gancho, boa noite a todos. Desde já gostaria de agradecer a presença de todos vocês, daqueles que fazem presente, daqueles que ainda não chegaram e que ainda vão nos assistir. A Patrícia está por aí, né? Gostaria de dar uma boa noite para ela, um grande abraço. Muito obrigado pela sua presença. Fabíola, mais uma vez, quero agradecer a sua participação comigo, né? Sem você, o Além do Divã não aconteceria, né? Já estamos com um ano de trabalho, né? E pensamos em continuar até onde for possível, né? Então, hoje iremos falar do personagem que todos nós conhecemos, da Terra do Nunca. Falamos de Peter Pan, né? Era símbolo de Peter Pan. O último um encontro nosso foi a respeito de Peter Pan, pessoas que não querem crescer, que não querem assumir responsabilidade da vida, né? Tornam-se crianças eternamente para fugir assim de suas responsabilidades, né? Não tem que encarar a vida como de fato ela é, se esconde nesse personagem chamado Peter Pan, que aí nós batizamos de Síndrome de Peter Pan. E hoje nós iremos falar desse inimigo, desse algoz, que é o Capitão Gancho, né? O Capitão Gancho, se a gente for analisar bem o comportamento dele, nós vamos ver que o Capitão Gancho ele se enquadra bem no transtorno de personalidade antissocial. De, vamos analisar o aspecto físico do Capitão Gancho. O Capitão Gancho é um pirata que se veste muito bem, que tem cabelos longos e uma aparência assim, cadavérica, e por ter repetido, ele perdeu a mão direita em uma briga com Peter Pan, e que ele serviu como um alimento para um grande crocodilo da qual ele tem muito medo, né? Ele usa esse gancho, né, protético em lugar de sua mão para ser uma conduta de uma pessoa sinistra, uma cortesia sinistra. Então, observações que nós temos sobre o Capitão Gancho, né, como pirata, nós vemos que o Capitão Gancho ele vive uma vida de criminoso, gosta de ser temido, geralmente vangloriando-se pelo terror que provoca dos outros. Então, já vamos ver por aí que o Capitão Gancho ele não tem amigo, podem ver que só tem amigos somente em sua tripulação essa que podem que o teme, né? E que trata se dirige como se fosse
um grupo de cachorro para ele, né? Como cachorro que o obedece cegamente. Então, o Capitão Gancho, ele é uma pessoa que tem os grandes traços de transtorno de personalidade antissocial. O que seria o transtorno de personalidade antissocial, Papila? O transtorno de personalidade antissocial ou antissocial são indivíduos que têm indivíduos com transtorno antissocial, transtorno de personalidade antissocial, geralmente eles não demonstram, principalmente empatia, e aí é um traço muito parecido com a sociopatia, porque ele não demonstra empatia para com o outro, frequentemente eles ignoram, eles menosprezam os sentimentos dos outros, que é um traço também muito típico dos sociopatas, né? Da psicopatia, que menospreza o sentimento do outro, e talvez seja por isso que os psicopatas fazem com que o outro sofra para ver sentimentos que ele não tem, né, no outro. Então, eles também são pessoas que se julgam superiores, como se, como, como se a lei ou como se as regras não se aplicassem a eles. Então, os pacientes, pessoas com transtorno de personalidade antissocial, raramente ele consegue, podem pensar em traçar um plano claro sobre o rumo de sua vida. Ele tende também a abandonar seus empregos antes de refletir sobre o que farão a seguir. E estão quase sempre, podem pensar, eles estão quase sempre desempregados, mesmo quando o emprego é o emprego adequado, eles estão indisponíveis. Então, e uma das marcas frequentes seria a agressão, né? A agressão, ela faz parte do transtorno de personalidade antissocial, né? Os pacientes podem também provocar nesse sentido, provocar brigas com estranhos, ou atacar aquelas pessoas que eles já conhecem. Em geral, podemos pensar que eles são pessoas assim, pessoas portadoras do transtorno de antissocial, são pessoas irresponsáveis. Podem pensar no aspecto financeiro, são pessoas que contraem muita dívida, né, que deixam também de sustentar seus dependentes. Então, é típico da característica do transtorno de personalidade. São pessoas que estão à margem da lei, são pessoas, né, que, segundo o manual CID-10, os transtornos de personalidade, eles são definidos por algumas características. Geralmente, esses transtornos eles surgem na infância ou na adolescência e tendem a permanecer relativamente estável até ao longo da vida do indivíduo. Então, o menino, como dizia Freud, né? O menino é o pai do homem. Então, e esses transtornos se manifestam em conjunto de comportamentos e reações afetivas claramente que não estão em harmonia entre si, envolvendo vários aspectos da vida do indivíduo, como também como a afetividade, o controle de impulsos, o estilo de se relacionar com o outro, com pessoas, né? O padrão, eles têm um padrão anormal de comportamento e de respostas afetivas, né? Volitivas e permanentes, de longa duração, e não é assim também, podem pensar, não limitados, né? Então, são pessoas que têm esse, como o próprio nome está dizendo, transtorno de personalidade antissocial, são pessoas que não se envolvem muito com o outro. Então, são pessoas que podem pensar que está à margem da regra, da norma, né? Não vive em convívio social, os padrões, podemos dizer, de comportamento, para eles são mal adaptativos, e eles produzem uma série de dificuldades para o indivíduo ou para a pessoa que
que com ele convive. Então, eles são muito mal adaptáveis, não se sociabilizam como outras pessoas, daí também caracterizaram ele como sintomas sociopáticos. Né? Isso é muito interessante a gente entender isso. Então, é interessante entender que o Capitão Gancho ele tem todo esse traço de transtorno de personalidade. Então, como identificar? Acho que a pergunta que algum público poderia me perguntar: como identificar uma pessoa com uma personalidade social? Qual seria algumas características poderemos identificar essa pessoa? Então, primeiramente, vamos ver pessoas que têm um traço antissociais, são pessoas que ficam irritadas ou pessoas que ficam furiosas facilmente a ponto de partir para a agressão física. Então, isso seria uma das primeiras características de uma pessoa com personalidade antissocial. A segunda característica é um pouco assim até perversa, que é a questão de infringir a lei. Né? Infringir a lei, ele infringe a lei com frequência como perverso, que quer estar sempre em cima da lei, que nega a lei porque nega a castração, porque a lei é ele. Né? Então, ele tem muito esse traço de negar a lei, de estar acima da lei e achar que ele nunca vai ser pego. Né? É um pouco também perverso, porque se nós vamos analisar, a perversão com pessoas que estão assim, em cima da lei que acham que nunca vão ser pegos. Porque a lei pode funcionar para o outro, mas não para ele. Porque eles negam a falta no outro, eles negam a castração. Né? Então, isso tem esse traço também na pessoa que tem personalidade antissocial. Então, a terceira característica é que eles mostram poucas considerações pelo próprio bem-estar e pelo próprio bem-estar do outro. Não é? Daí eles não estão preocupados com isso. Daí é um pouco sociopático, porque se nós estudarmos um pouco de sociopatia, o sociopata, eles não estão. Eles estão além desse sentimentalismo. Se nós perguntássemos qual seria a pessoa mais feliz do mundo, eu poderia dizer que é o sociopata, o psicopata. Por quê? Porque ele não está, ele não sofre com sentimento, com tristeza, com essa coisa da qual uma pessoa comum sofre. Eles estão além disso. E talvez seja por isso que ele faz as outras pessoas sofrerem para ver tais sentimentos nos outros que ele mesmo não tem. Não tem resfriado, não tem dor de cabeça, vivem muito. Então, é uma pessoa, nós podemos dizer que é feliz. Entre aspas, né? No sentido anormal da questão. Porque se ele está além de todo o sofrimento, ele não tem um sistema líbido que é responsável pelas emoções, pelos sentimentos, então ele não é afetado por emoções, da qual eu e você, da qual nós estamos aqui, somos afetados, tem que estar muito aquém, tem que estar muito além disso. Então esse sentimento não aprisiona, não captura. Claro, Fabio? Nesse então, contexto, pode até, José Aldo, nesse contexto, eles se diferenciam também vamos supor, dessa estrutura clínica que é da neurose, como a gente coloca na psicanálise, que a pessoa vai sentir, vai somatizar no corpo a angústia, né? O que vai sentir vai sendo somatizado no corpo, de uma dor de cabeça, e eles estão fora disso. Nesse caso, esse personagem ou a pessoa que tem essas características, ela não tem isso nessa parte da somatização do corpo, na parte da angústia, né? Sim, ele não se sente angustiado como nós nos sentimos, como o neurótico se sente, como a histérica se sente. Não, eles estão à margem disso. Eles infringem a lei. Eles estão acima da lei. Eles não são movidos por sentimento que nos arrasta, que nos move, que nos deixa para baixo. Então, à margem disso. Entende? Por isso que eles vivem muito. Então, eles não mostram consideração pelo bem-estar do outro, mas geralmente ele utiliza os outros como um mecanismo de manipulação.
é fácil de se aproximar do outro, uma maneira de manipular, principalmente nas pessoas mais fragmentadas, nas mulheres. Não estou falando com isso que a mulher é frágil, mas geralmente eles são muito estrategistas, são pessoas, né, que têm uma boa fala, que sabem conversar bem, e geralmente eles se aproximam dessas pessoas mais que estão no momento, não é que estão fragmentadas, mas que estão no momento mais sensível de sua vida. Então é fácil deles chegarem, se aproximarem e utilizar isso tudo como mecanismo de manipulação para se beneficiar, porque no fundo, eles não estão nem aí para o bem-estar do outro. Ele quer apenas o outro como, não como um fim em si mesmo, como dizia Kant, mas ele quer o outro como o meio de chegar em algum lugar, o meio de conquistar alguma coisa, não como um fim em si mesmo, como dizia Kant no imperativo categórico, quem tem que buscar o outro não como um meio, mas sim como um fim em si mesmo. Então, as pessoas com personalidade antissocial, eles são pessoas que não se relacionam, são pessoas fechadas, são pessoas irritadas, são pessoas furiosas, são pessoas que infringem a lei, que estão acima da lei, são pessoas que não se mostram interesse pelo seu próprio bem-estar e quanto mais pelo bem-estar do outro. São pessoas dissimuladas, né, que têm a mente, ou dissimula, podemos dizer, repetidamente, para obter sempre ganhos pessoais, e isso por pura diversão. Porque quando ele busca o outro, ele quer apenas se beneficiar, se gratificar, ou muitas vezes com a dor, com o sofrimento do outro. Mas eles não estão nem aí para que o outro sente. Eles querem estar ali pelo que o outro oferece. Então é muito importante a gente saber analisar esses traços, porque na sociedade está cheia de pessoas com traços, né, de personalidades sociais, com traços de personalidade psicopáticas, comportamentos diferentes, né? Pessoas que não têm uma linha perversa, que gratificam pela dor e o sofrimento do outro. Então, é muito complicado isso. Então, é importante que a gente também entenda. São pessoas que se mostram também um completo desinteresse ou indiferença por aquelas pessoas de quem ele tratou mal. Não há nenhum interesse, não há uma culpa, um sentimento de culpa, um sentimento. Você vê isso muito num traço psicopático. Né? Eu estava lendo agora um vídeo falando sobre um homem, 70 anos, 72 anos por aí. Ele pegou, matou uma criança de 9 anos de idade. E aí ele matou essa criança, como ele matou, ele pegou essa criança, colocou dentro de uma panela grande, cortou essa criança. Parece que passou, se eu não estiver enganado, 9 dias, foi um mês, comendo essa criança devagar. E ele dizia, puxa, como aquela carne era doce, era gostosa, era deliciosa, que eu saboreava cada pedaço. Aí você vê ele pronunciando isso, você vê nenhum sentimento de culpa, nenhum sentimento de mal-estar, nenhum sentimento de tristeza. Né? Mas uma pessoa que se gratificou e eles falavam como se estivesse assim, comendo uma coisa tão gostosa na vida. Né? E aí você vê que eles são pessoas que não estão nem para o bem-estar do outro, não se preocupam com a dor do outro, mas se utilizam do outro para ter ganhos pessoais, para manipular, ou por pura diversão. Né? A gente vai ver isso no Capitão Gancho. É uma pessoa que mostra totalmente desinteresse. Né? São pessoas que se comportam também de forma imprudente, impensada, sem nenhuma atenção, ou podemos dizer assim, atenção às próprias consequências de seus atos. Né? São pessoas que estão aí. Eles não ligam, por isso eles estão um perverso, né? Freud disse
a fantasia é algo particular do neurótico, enquanto o perverso ele está próximo do ato, ele faz sem nenhum pudor, sem nenhum medo, sem nenhum sentimento, sem nenhum rancor, sem nenhum sentimento de tristeza. Aí você vai ver isso. Eu não quero generalizar, eu não quero que me critique tal coisa, mas você vê esse cenário muito grande hoje também dentro das igrejas, Fabiola. Não estou generalizando, não estou criticando a religião, a igreja, Deus, mas tem um programa, Escândalo Gospel, se não estiver enganado, de vez em quando eu assisto, você vai ver pessoas que são vestidas de evangelho, pregam a palavra de Deus, e que no fundo são psicopatas, sociopatas, né? Matam a pessoa e estão ali no velório, sem nenhum pudor, sem nenhum sentimento, porque eles sabem que esses ambientes são ambientes fáceis de ser manipuláveis. Né? Então tem muito isso de você, se você assistir o programa, você vai ver inúmeros acontecimentos macabros, terríveis, dentro do ambiente que deveria ser um ambiente de amor, de carinho, de ajudar o próximo, não. Ambiente, né, sinistro, que pessoas utilizam o nome de Deus para matar o outro, para usurpar o outro, para ganhar dinheiro do outro. Então, está cheio nesse cenário. No caso do pastor que ele era mais velho de idade, pegou a menina de 14, 15 anos, porque Deus disse para ele que ele ia casar com essa menina. E os pais acreditaram nisso. Ele pegou a menina, não quis, ele pegou, matou a menina. Então, são pessoas que utilizam desses ambientes, porque é um ambiente fácil de agregação. Né? Se eu chegar a falar em nome de Deus, tal, aquela coisa toda, falar fortemente, e as pessoas acreditam que eu estou cheio do Espírito Santo, sou um de Deus, e vão. Como dizia Freud na psicologia das massas, as massas precisam de ilusões, porque elas não vivem sem elas. Né? Então, esses personagens, nós, como estudantes de psicologia, praticantes da psicanálise, nós podemos analisar esses fatores e entender esses fenômenos para a nossa própria defesa. Né? Conhecer os traços, comportamentos, como Freud fala uma frase interessante, que é impossível a humanidade guardar um segredo. Quando a boca se cala, fala as pontas dos dedos. Muito lindo isso. Então, nós vamos deixar os traços. A pessoa vai deixar os seus traços. Agora é importante que nós sejamos observador, analisarmos bem esse nosso companheiro, esse nossa companheira, esse companheiro do nosso filho, da nossa filha, dos nossos amigos, e assim sucessivamente. Não é que a gente vai estar analisando todo mundo, mas algo cai. Sempre eu gosto de falar que é um bandido que pega sempre de surpresa. Algo cai, algo fracassa na fala desse sujeito, no comportamento desse sujeito. E essa frase de Freud é muito linda, quando ele diz que a humanidade é impossível guardar um segredo. Quando a boca se cala, fala as pontas dos dedos. De qualquer forma, nós vamos estar sempre nos entregando, porque o inconsciente é isso. Certo, Beira? Então, são pessoas que não se preocupam também em planejar o futuro. São relutantes quanto ao futuro, porque o que importa para eles é o aqui e agora. Eu estou muito atrelado com esse futuro. Então, eles também são pessoas que mostram um certo desprezo irresponsável pela necessidade de se comportar adequadamente, por exemplo, no local de trabalho, ou podemos ter de honrar um compromisso financeiramente, enquanto o neurótico está preocupado com a conta que vai pagar amanhã, com algo que ele fez na rua, na cidade onde ele mora. O neurótico passa, você fez isso, Fabiola, você não se lembra, você bebeu ontem, fez isso, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eles não estão nem aí. Eles estão igual aquela moça, estou nem aí, estou nem aí. Porque isso não toca, não afeta. Ao contrário do neurótico, fica, meu Deus, a Fabíola bebeu ontem, bagunçou, fez tudo isso no outro dia.
Fabíola, você bebeu, fez isso, você te lembra? Não me lembro. Você passar um mês ou 2 meses, 3 meses sem sair na porta de casa com tanta vergonha, né? Ou se você se comportar mal dentro do estabelecimento de trabalho, ou onde você anda na sua sociedade, mas essas pessoas, eles não estão nem aí, certo? Eles não estão nem aí. Porque eles estão, porque os padrões de comportamento, para eles, são algo mal adaptativo, algo que eles não conseguem se adaptar. Eles não conseguem se relacionar diretamente com esse outro, né? Então é muito importante entender isso, porque eles não estão muito como nós presos ao tempo, ao sentimento, à fé. São pessoas que utilizam o outro apenas como benefício próprio, como forma de se beneficiar. E nós vemos hoje muito na nossa sociedade pessoas com traços que se aproximam do outro, não pelo que o outro é, mas como uma forma de agregar alguma coisa, de ganhar alguma coisa, de manipular o outro, de usurpar o bem do outro, do querer do outro, e até do próprio desejo do outro, uma forma de se gratificar. E depois que eles pegam tudo, eles largam. Então, é importante isso. Isso está muito à tona em relacionamentos, né? É importante a gente ter esse certo olhar, essa certa percepção, para a gente também não ser mais uma vítima de tais pessoas. Pessoas agressivas, violentas. No primeiro momento, explode. Eu estava assistindo agora uma coisa interessante, fato real mesmo. O cara ia se casar, estava no altar com a namorada aqui, com a mulher, ia se casar no altar. Não sei porque a mulher falou algo, ele se irritou e deu-lhe um tapa na cara da mulher. Na hora de partir o bolo. Ou seja, ele não conseguiu um olhar ou algo contrariou ali. Ele deu-lhe um tapa na mulher e a mãe da mulher, a família da mulher, todo mundo elogiou, botou a mão no rosto e é uma família altamente desfeita e ele parece que estava no nada. Entende? Algo fez com que fracassasse ali. Às vezes o cara foi um Dom Juan, um poeta, alguém que esse tempo todo, antes de chegar ao altar, mas algo ali caiu, que fez com que ele tropeçasse, né? Que é esse inconsciente, que nós chamamos na psicanálise, né? Que é esse bandido que nos assalta de surpresa, que como Freud diz sabiamente, nós, na humanidade, é impossível que guarde o segredo, porque quando a boca se cala, fala as pontas dos dedos. No último momento que ele iria se casar, estava cortando o bolo, ela olhou para ele, deu um riso, não entendi bem aquilo, porque ela apenas viu para ele, ele pegou, deu-lhe um tapa nela. Entende como algo cai? E aí, às vezes, você passou uma vida toda namorando, achando que aquele príncipe era o rei, era o Dom Juan, e de repente, quando chegou lá para se juntar, algo caiu. E ele mostrou a verdadeira face, né? Então, isso é muito típico, né? Dessas pessoas, personalidade antissocial. Pessoas agressivas, pessoas que não sabem lidar com a diferença, com a frustração, com desapontamento, né? Que nós falamos aí, né? São pessoas que ficam irritadas, furiosas facilmente, a ponto de partir para a própria agressão física, que foi o caso desse jovem. E do nada ele deu um tapa na própria namorada, que ia ser a sua esposa. Estava ali para cortar o bolo do casamento. Já pensou, Fabio? Você chegar a passar um tempo namorando com um cidadão e de repente casou e de repente no último momento você vai cortar o bolo e um gesto seu, um sorriso, você olhar e de repente você ser atacada por um tapa e a família, todo mundo ficou, todos que estavam presentes ficaram aterrorizados. Outro caso interessante que eu vi
para falar disso foi o cara que estava se casaram. Quando eles foram para assinar, né? Assinar o casamento no fórum, né? No cartório. E aí parece que a mulher tropeçou. E aí, quando ela tropeçou, ia caindo, o cara disse assim, sua burra, tu não tá vendo isso, não? Aí ela olhou para ele e disse, puxa, você, todos esses anos de namoro, você nunca me tratou assim. Você nunca falou isso comigo. E aí ela pegou e rasgou o documento de casamento e foi embora. Entende como algo fracassa? Esse eu quero que nós entendamos aqui, que nós devemos analisar como identificar uma personalidade antissocial. Né? São pessoas que ficam irritadas ou furiosas facilmente, a ponto de partir para a agressividade, ou para a agressão física ou verbal. São pessoas que acham que estão em cima da lei, que infringem a lei com frequência. São pessoas que mostram pouca consideração pelo bem-estar do outro e até pelo seu próprio bem-estar. Agora imagine, se você não está preocupado com o seu bem-estar, você vai preocupar-se com o bem-estar do outro. Não são pessoas que mentem, são pessoas dissimuladas, são pessoas que fazem de tudo para manipular o outro com uma forma de garimpar algo com o outro. Você utiliza do outro como meio, não como fim em si mesmo. Ou em si mesma. Entende, Fabíola? Isso, eu trouxe esses dois exemplos, foi dois exemplos reais, para ver como que nós podemos também identificar alguns comportamentos, que algo cai. É o que Freud fala do inconsciente, é um bandido que nos pega de surpresa. Algo fracassa, algo se repete. Entende? Um ato falho, um lato falho, então algo se repete. Eu amo muito essa frase de Freud, eu gosto de repeti-la. Quando ele diz que a humanidade é impossível que a humanidade guarde um segredo, porque quando a boca se cala, fala as pontas dos dedos. Nós estamos sempre nos entregando. E algum ato, algum comportamento vai entregar tal pessoa. Então você tem que analisar isso. Uma pessoa que é um ciumento exacerbado. Às vezes você está namorando com ele aqui, está bebendo com ele, e de repente ele trisca no seu rosto, passa a mão no seu rosto devagar, fazendo gestos como se fosse dar um tapa. Mas ali tem um desejo inconsciente dele, que está paralisado pelos princípios da realidade. E aí ele bebe, ele pimba, faz isso. Porque quando ele bebe, ele está vivendo mais pelo instinto, pelo id, do que pelo o princípio da realidade. Onde o ego é fragmentado e o id é um pouco loucura. Porque essa é a diferença da psicose para a neurose. A neurose, o sujeito está a serviço da realidade. Na psicose, o sujeito está a serviço do id, segundo Freud. Que distância de fragmento da realidade. Entende, Fabíola? Então, isso são traços que a gente pode tentar ir observando. Não é que a gente vai sair nomeando, dando diagnóstico de todo mundo, mas que sirva para nós também estudarmos, entendermos um pouco. Para nós também não entrarmos em labirinto. Né? Isso acontece tanto com homem como com mulher. Ninguém está livre disso. De pessoas com personalidades sociais, de pessoas sociopatas, psicopatas ou perversas, que se utilizam do outro como meio de se gratificar, de chegar ao outro. E de histórias estão cheias, você assiste novelas aí cheias representando. Certo, Fabiola? Certo. José, a gente podemos pensar também, talvez quem vai passar por aqui, quem está passando por aqui, deva já mais ou menos ter vivenciado experiências assim você relatou, de exemplos, observado no cotidiano. Mas em relação, o que a psicanálise fala e pode nos trazer
É, Fila, o que, que nós podemos entender? O que, que a psicanálise trabalha? Trabalha com escuta. Primeiramente, tá? Pessoas dificilmente procurarão uma análise, buscarão um terapeuta. Né? Dificilmente buscarão um terapeuta. Né? Geralmente eles não buscam. Né? Dificilmente eles vão. É improvável que, por exemplo, o Capitão Gancho algum dia seja encaminhado para um sistema nesse sentido judiciário, encaminhado para uma terapia, porque eles estão além disso. É o perverso. O perverso não busca análise. Eu sempre falando que quando o perverso bate na porta do analista, é porque ele se enganou de porta. Né? E se ele voltar, é porque ele quer perverter o analista. Então, porque ele está bem consigo mesmo, porque ele é a lei. Ele está acima da lei. Então, ele está acima, ele nega a falta do outro, ele não se sente faltoso. Ele nega a castração do outro, a falta do outro. Então, as três maneiras de negar a falta do outro, que é a neurose, a psicose e a perversão. Então, o perverso, ele está além disso. Então, dificilmente ele vai buscar um tratamento. Porque se ele é antissocial, dificilmente também ele vai buscar se relacionar com o outro. Né? Não pode não estar dizendo transtorno, né? Antissocial, personalidade antissocial, pessoas que não circulam muito com o outro, pessoas que não andam bem em estado social, são pessoas que estão ali, né? Um pouco, são pessoas esquisitas, desconfiantes, pessoas que estão além da sociedade, vivem só, isolado, não se enturmam muito. É um traço bem psicopático que você vai ver muitos sociopatas que ele não se vive muito com os outros, estão super inteligentes. Mas estão fora de total habitat social, a não ser que eles queiram se gratificar em cima de alguma coisa. Ele pode até buscar um analista no sentido de se beneficiar ou tentar manipular esse outro, ou se gratificar com esse outro, querer algo desse outro. Né? Eu me lembrei de um filme que, mais ou menos isso, o cara era um sociopata. Ele era um terapeuta da hipnose, hipnoterapeuta, uma coisa assim. E aí ele utilizava, não querendo falar mal da hipnose, e aí ele utilizava, teve uma mulher que ele se apaixonou, que parecia com a mulher dele. E aí ele levava essa mulher a várias sessões de hipnótica e ele tinha relação sexual com ela e ela achava que era apenas um sonho. E as amigas dela, da qual ele foi fazer, todas ele levou, o filme fala que ele levou a se matarem. Como se tivesse para se distanciar dela e ficar só com ela. Então ele era um cara muito perigoso que utilizava o quê? Do sofrimento do outro, a dor do outro, uma forma de se gratificar. E aí ele fazia isso, hipnotizava a mulher até que ela conseguiu buscar outra hipnoterapia, outra hipnótica, e aí fazer hipnose, e aí conseguiu cortar alguns traços que ele deixava que parecia que ela estava no mundo do sonho. E ele conseguia paralisar ela. Muito interessante esse filme. Então, está em todo lugar. Está em todo lugar. Ele levava as pessoas a cometerem atos sem pensar. Porque no filme é como se ele bloqueasse uma parte da sua mente e despertasse outra parte da sua mente, levando você a fazer coisas sem pensar. Então está em todo canto, tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que é bom a gente saber um pouco, estudar um pouco psicologia, psicanálise, estudar um pouco. Não é que eu vou ser psicanalista, mas é bom entender um pouco, fazer análise, compreender um pouco, para a gente também não ficar, não cair nessas armadilhas da vida, né? Então é isso, Patrícia. José Aldo, é interessante também a gente ver com frequência relatos de adolescente já nessa idade, já se excluindo dos ambientes sociais
Tem que analisar. Observações. A gente tem, Fabíola, que analisar as estruturas, né? A nossa psicanálise trabalha muito com a estrutura entre neurótico, psicose e perversão. Né? A partir do momento que nós discutamos como essa pessoa trabalha, lida com o seu sintoma, atravessa o ético com pré-cassação. Porque os sintomas tem a ver com a subjetividade de cada um. Não é um signo, como tem na psiquiatria, é isso, é orgânico. Não. Tem a ver com a singularidade da subjetividade. Então, a gente, aí, a partir da escuta, a gente vai saber que traço é essa pessoa. Primeiro a gente escuta, para depois fazer o diagnóstico, se é um neurótico obsessivo, uma estética, um perverso, pré-psicótico. Primeiro a gente escuta, para depois fazer o diagnóstico. O que é importante é o sujeito com sua relação. Né? E aí, como eu falei, o perverso não busca análise, porque ele está acima do outro, ele não aceita o outro mais do que ele. Ele é a própria lei. Ele é o que falta no outro. Enquanto o neurótico sofre da angústia de castração, reconhece a falta no outro, sua própria falta, ele não reconhece a falta. Embora saiba que existe, mas ele nega, ele renega, ele recusa. Ele recusa a lei, ele nega a lei do nome do Pai. Ele está à margem, são pessoas que estão, que têm sentimentos, não se preocupa com a dor do outro, com o mal-estar do outro. São pessoas que estão ali com forma de se gratificar. Com a dor, com o sofrimento. Se você for ler aquele caso do maníaco do bar, você vê outros psicopatas, sociopatas que hoje tem, não estou generalizando e não estou falando mal, mas que hoje tem um programa que fala sobre isso. Tem muitos ambientes religiosos que estão cheios, porque é um lugar fácil de agregar, de garimpar pessoas que são muito inteligentes. Pode se utilizar naquele meio ali para se gratificar, para manipular, para ganhar, para se beneficiar. Entende? Então, isso é importante a gente entender. Né? Então, é importante a gente entender essas questões, procurar ler, estudar mais. Como diz, só o conhecimento liberta o homem das algemas da ignorância. E quanto mais eu sei, melhor para mim. Não ficar assim, alienado. Né? E isso em todo o campo do saber. Leia, leia. Como dizia Santo Agostinho, ele dizia, quando ele dizia tolilege, né? Para o amigo dele, tolilege, pegue e leia. Né? Estude, leia, para não ficar aprisionado ao campo da ignorância. Então é importante isso. Mas é importante sempre algo cai. Né? Como eu falei várias vezes da frase de Freud. Algo cai, algo a pessoa... Nós vemos nesses dois exemplos do casamento que eu falei, algo caiu no último momento. Né? Algo caiu, algo fez com que ele tropeçasse. No último momento, imagina a pessoa, vou dar o golpe, vou casar, agora de repente algo caiu ali. E aí uma pessoa que percebe, e às vezes a pessoa, né? Não, às vezes é porque está bêbado, fez isso, não. Ele mostrou realmente o outro lado dele. Talvez o verdadeiro lado dele. Que ele tinha escondido há muito tempo. Né? Repetir, elaborar em ato, né? Aquilo que eu não relembro, não rememoro, eu repito em ato. Repetir, rememorar e elaborar, Freud dizer. Aquilo que eu não consigo lembrar, eu repito em atos na minha vida. E algo cai. Então, o Capitão Gancho ele tem toda essa estrutura de um transtorno de personalidade, ele sofre de transtorno de personalidade em social. As pessoas se utilizam tudo só para o bem-estar, para mandar, né, se vangloriar, mas no fundo não está preocupado com ninguém, a não ser com ele mesmo, a não ser em se beneficiar. Certo?
Alguma pergunta? Está chegando às 20 horas e a gente vai entrar em nossas considerações finais. A gente pode até continuar posteriormente mais falando sobre isso no próximo programa, se estiver interessado mais nisso aqui, a gente falar mais sobre diferentes de personalidade em social, falar mais, né? Alguns queiras achou interessante o assunto, e a gente pode continuar na próxima quarta-feira com esse mesmo tema. Ficaria interessante, muito interessante a gente trabalhar na próxima semana. A gente continuar a falar mais sobre esse tema, né? Alguns interesses, trarem mais assuntos, né? A gente poder trabalhar mais. Se estiver interessado em saber mais sobre questões de personalidade, né? Tem muito a ver com esse também, está muito próximo da psicopatia, sociopatia, né? Então é muito importante a gente ter para entender um pouco, né? E que tudo isso está no campo, de todo o campo do conhecimento, né? Todas as confusões. Às vezes essa pessoa fala, eu não sabia, nunca passou pela minha cabeça, a pessoa fez isso, aquilo, nunca acreditei, era uma pessoa calma, era uma pessoa maravilhosa, tratava todo mundo bem, era um amor de pessoa, né? A gente vê muito isso. É, quando de repente o caso, a pessoa fez um grande ato, algo tão maldoso, né? Tão maléfico, que surpreende a todos, porque ninguém estava esperando. Porque estão abaixo da lei, estão fora da lei, estão fora de qualquer suspeita, Fabio. E é isso. Podemos terminar, Fabio? Trazendo mais informações, José, para quem está acompanhando aqui comigo. E quem ainda vai assistir nossa live quando isso encerrar, talvez hoje à noite, amanhã, essa semana, até o dia do nosso curso, enfim, é trazer o convite para você que quer participar do grupo de estudo de psicanálise, está interessado em se aprofundar mais sobre psicanálise. Nós estamos com um curso em aberto e a gente vai iniciar no dia 28 de outubro, às 19 horas, sempre aos sábados. O curso que a gente vai abrir já está com as inscrições em aberto, as fases do sintoma. Se você estiver interessado, nos procure no privado, que a gente vai responder vocês com o maior carinho, para que vocês participem, compreendam mais o que a gente está falando aqui sobre psicanálise. Aqui é só uma leve introdução sobre a psicanálise. No grupo de estudo a gente traz um aprofundamento maior e eu tenho certeza que vocês vão amar os cursos e a partir de então vão estar assiduamente em todos os grupos de estudos, né, José Aldo? Já está praticamente esperando 3 anos que José Aldo está ministrando cursos e não para, tem uma breve pausa de alguns dias para folga, para estudo, mas a gente já está retornando aqui com outro curso. E qual é a expectativa, José Aldo, para esse novo curso que a gente vai iniciar agora? Então, aguardando a princípio, né? Tem muito trabalho para nós fazermos ainda, esses são mais um dos inúmeros que nós já fizemos, né? Você quer aprender mais sobre psicanálise, você que tem curiosidade de se aprofundar na psicanálise, nos procure, entre em contato conosco. Você que também está passando por algum problema disfuncional na vida, por alguma adequação em sua vida, procure, faça a sua análise. Né? É importante também você que está passando por algum processo de ansiedade, depressão, ou pico de depressão, ou algum mal-estar que está fazendo você tropeçar na vida, que está muitas vezes fazendo você repetir, sempre repetir a mesma coisa, está nessa compulsão, a repetição. Então, procure uma análise, procure, né? Deixa essa dica, procure um analista, procure fazer essa análise,
você que quer entender, conhecer mais um pouco de psicanálise de uma forma didática, de uma forma uma linguagem bem acessível, bem simples, nos procure, né? Procure o Fabíola, nos procure o nosso curso, entre em contato conosco e estou aqui, caso você esteja precisando também de um tratamento, de um acompanhamento psicanalítico, procure entre em contato com o meu WhatsApp, e a gente poderemos marcar uma entrevista. O importante, Fabíola, é que nós passamos, porque muitas vezes o sintoma, o que é o sintoma? É uma pedra no meio do caminho das pessoas, que muitas vezes faz com que essas pessoas tropecem a vida toda e as pessoas acreditam que estão dando salto na vida, quanto mais estão mais repetindo do que dando salto na vida. E acreditam que estão crescendo, que estão desenvolvendo, mas no fundo, no fundo, nunca saíram do lugar. Esse é um sintoma, é o mal-estar, né? É essa pedra que está no meio do caminho que me impede de ver o outro lado, que me impede de enxergar o horizonte, né? Que tampona a minha visão e que muitas vezes me engana porque acredito eu que estou vivendo bem, ou às vezes estou colocando esse mal-estar para debaixo do tapete, mas chega um momento que isso explode, né? E para que não chegue a explodir, nos procure, busque uma análise, busque um acompanhamento. Você que está passando por algum mal-estar, alguma adequação na sua vida, seja emocional, seja relacionamento, algo que esteja fazendo você tropeçar, algo que esteja fazendo você sucumbir, né? Então, busque uma análise, né? Nos procure. E você que quer aprender sobre psicanálise, tem curiosidade de saber mais sobre a psicanálise, né? Também nos procure, né? Mande sua mensagem, coloque a sua opinião, porque esse programa, além do divã, ele é feito para você e por você, né? Para tirar sua curiosidade. Sinta-se à vontade para colocar suas sugestões, suas opiniões, para que nós possamos também melhorar, né? Dê sua opinião acerca do Além do Divã, né, Fabíola? O que nós podemos melhorar? O que é que vocês gostariam de escutar mais? Qual é a curiosidade que vocês tenham em querer saber mais acerca de um assunto? Sinta-se à vontade para perguntar, para questionar. Quanto mais, boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos vocês, né, que fizeram presente, daqueles que não puderam, mas que ainda vão assistir posteriormente. Muito obrigado. Quero agradecer a Fabíola e um belíssimo feriado a todos, um belíssimo Dia das Crianças, né, Fabíola? E a todas as crianças do nosso país, do nosso Brasil, e um momento de tristeza também por todas aquelas crianças que estão passando por guerra nesse momento de Israel e Palestina. Então, felizmente, com tristeza, porque a guerra mata os inocentes e eu sou a favor da paz. Então, minha paz é o que é mais importante, que os poderosos se calem, né, e que permitam essas crianças viverem. Porque tem muitas criancinhas ali, né, e é muito triste isso. Então, feliz Dia das Crianças para todos vocês, para os seus filhos, para todo mundo. E muito obrigado. Boa noite, Fabíola. Mais uma vez, obrigado por estar comigo. Boa noite, José Aldo. Boa noite você que passou, que ainda vai passar por aqui. Talvez seja bom dia, boa tarde, talvez também seja boa noite. E a gente está fazendo o nosso programa hoje, aqui dia 11, amanhã é dia 12, dia das crianças. Feliz Dia das Crianças para todas as crianças que estão passando por aqui, porque nós acabamos sendo crianças ainda, né, José Aldo, no corpos de adultos. Mas a todas as crianças, filhos, netos, sobrinhos de vocês que estão passando por aqui. E, infelizmente, não é um feliz dia, né, José Aldo, devido à guerra que está acontecendo no mundo, mas o que a gente espera é que haja paz, que as crianças possam ter um futuro, que elas também possam escolher o que elas querem ser quando crescer, e também fazer também do mundo um lugar melhor para se viver. E boa noite a todos, e a gente aguarda você semana que vem, trazendo novamente o transtorno de personalidade como tema. E fiquem à vontade para nos acompanhar também na
noite, Gabriela. Boa noite a todos. Obrigado.